Boa noite, cá estamos de volta depois de uma pausa durante a quadra festiva e desde já desejo a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene um excelente 2019. E o programa de hoje, o primeiro do ano, será especial. Iremos fazer uma breve retrospectiva daqueles que foram os principais momentos ocorridos ao longo da segunda sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional, iniciado a 15 de outubro de 2018. Por isso, continue desse lado na nossa companhia. Foi assim. A batida do martelo anunciava o início da reunião plenária solene de abertura do novo ano parlamentar. Como principal anfitrião da Casa das Leis, Fernando da Piedade Dias dos Santos deu as boas-vindas aos convidados, mas a presença de um em especial destacou-se entre os demais. Quero aproveitar esta oportunidade para expressar os nossos calorosos votos de boas-vindas a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República. Receber Vossa Excelência nesta sessão solene de abertura da segunda sessão legislativa da quarta legislatura é para nós uma enorme honra, uma vez que eleva a nossa caminhada democrática a outros patamares. Fernando da Piedade Dias dos Santos reiterou o compromisso de cooperação entre o Parlamento e o Poder Executivo em prol da melhoria de vida dos cidadãos. O nosso país atravessa um momento histórico que urge fortalecer as suas instituições e o papel que têm no quadro da nova estratégia de desenvolvimento político, económico e social. Neste novo desidrato, a Assembleia Nacional está pronta a cooperar com o Poder Executivo, viabilizando os programas virados para a melhoria das condições socioeconómicas do nosso povo, destinatário do nosso e vosso trabalho. Por essa razão, saudamos a nova metodologia da elaboração e discussão do Orçamento Geral do Estado, cujo processo, a partir deste ano, terá uma intervenção muito substantiva da Assembleia Nacional. No plano legislativo, ressaltamos o nível de exigências que as discussões sobre o pacote autárquico vão requerer de todos, tendo em conta os prazos para a institucionalização do poder local já avançados. Na sessão legislativa anterior, iniciamos os debates na especialidade do Código Penal. Os avanços e consensos alcançados mostraram mais uma vez o sentido de Estado de todos os partidos políticos e coligação de partidos políticos com assento no Parlamento. Acreditamos que continuaremos a contribuir para fortalecer o processo democrático do nosso país, com os bons exemplos e práticas na sua função legiferante, que já fazem tradição na nossa Casa das Leis. A segunda sessão legislativa da quarta legislatura, que teve início a 15 de outubro, encerra-se a 15 de agosto de 2019. Eleitos pelo Parlamento na última sexta-feira, a primeira e segunda vice-presidentes, bem como o primeiro e segundo secretários da mesa, foram indicados pelo grupo parlamentar do MPLA, formando assim a nova composição da mesa da Assembleia Nacional. De acordo com os resultados do processo eleitoral, proclamo eleita para o cargo de primeira vice-presidente da Assembleia Nacional a deputada Emília Carlota Sebastião Celestino Dias. Proclamo eleita para o cargo de segunda vice-presidente da Assembleia Nacional a deputada Susana Augusta de Melo. Proclamo
eleito para o cargo de primeiro secretário da Mesa da Assembleia Nacional, o deputado Raul Augusto Lima. Proclamo eleito para o cargo de segundo secretário da Mesa da Assembleia Nacional, o deputado Manuel Lopes Muniz Dembo. A estabilização da macroeconomia continua a ser a grande prioridade do Executivo para os próximos 4 anos, para fazer face aos graves desequilíbrios económico-financeiros decorrentes da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Desde meados de 2014, foi aprovado em maio deste ano um Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022, cujas linhas de ação foram já apresentadas aos deputados da Assembleia Nacional. A estabilização macroeconómica constitui um meio necessário para atingirmos o nosso grande objetivo, que é o de aumentar a produção nacional, de tornar os nossos empresários mais fortes e competitivos, de promover as exportações fora do setor petrolífero e de substituir importações cujos produtos podem ser fabricados localmente. Se não tivermos uma economia forte, sustentada e diversificada, não conseguiremos resolver de modo satisfatório os sérios problemas sociais do país, tal como o desemprego, a fome e a miséria. O documento, que vai orientar a ação governativa neste quinquênio, prevê o crescimento médio anual da economia nacional na ordem dos 3%. Contudo, o fator importante a realçar aqui é que o crescimento médio anual do setor não petrolífero será mais robusto e se situará ao redor dos 5,1%. Com a aprovação do Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola para o período 2018-2022, este passa a ser o principal documento de planeamento e de orientação de toda a ação do Executivo. Com base nesse instrumento, passarão a ser elaborados os orçamentos de programa, isto é, os orçamentos de Estado, a partir de agora, passarão a estar baseados nos 83 programas previstos neste Plano de Desenvolvimento Nacional. O Orçamento Geral do Estado de 2019 foi já elaborado na base deste princípio do contrato de programa. Durante esta sessão, os parlamentares levantaram algumas questões sobre a execução estratégica do Plano de Desenvolvimento Nacional. Nunca mais se pegou numa rede comercial. Isso é que vai estimular, de facto, a produção nacional, sobretudo no campo. Se no aumento da produção, no aumento da produtividade, nós só podemos lograr essa baixa de inflação e a coincidência das taxas de câmbio penalizando a população. E, de facto, é o que nós vemos. Desemprego, é o que nós vemos, a desvalorização da moeda, a diminuição do poder de compra. O papel do setor privado apresenta-se crucial, porque é ele, no fim de contas, que vai fazer com que a economia ande. Até porque os recursos públicos para todo este processo é diminuto, uma vez que 65% é para manter o que já existe. O ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, tomou a dianteira e transmitiu algumas das experiências colhidas do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, que serão tidas em conta neste período de execução do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. O país está a rever todo o quadro legal, e pensamos poder contar com o apoio do empresário, quer nacional como estrangeiro, e para efeito nós prevemos a implementação de parcerias público-privadas. O governo tomou medidas no sentido de fazer com que não se continuasse com aquele processo que se vivia de
grande instabilidade, sobretudo no mercado cambial. Hoje temos uma situação de um mercado cambial mais estável. As nossas reservas internacionais atingiram um patamar que nos dá uma certa folga, um certo conforto. As taxas de inflação no nosso mercado têm estado a diminuir, não obstante o processo de depreciação da moeda no mercado, mas nota-se uma diminuição das taxas de inflação, isto é, do nível geral de preços. Ao mesmo tempo que se criam as condições para o país retomar o crescimento económico a partir do próximo ano. O Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022 visa a promoção do desenvolvimento socioeconómico e territorial de Angola, centrando-se na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. Já se discute na especialidade a proposta de lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens. O diploma surge na sequência da Lei 9/18 de 26 de junho, Lei de Repatriamento de Capitais domiciliados no exterior do país. Esta lei aplica-se a recursos financeiros e a recursos patrimoniais, sejam eles móveis ou imóveis. E aplica-se a bens domiciliados no estrangeiro e dentro do país. E mais esclarecimentos foram prestados pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Os bens imóveis localizados lá fora e que tenham sido objeto de condenação, esses bens podem passar para a titularidade do Estado. E o Estado passar a usufruir dos efeitos financeiros desse bem. É necessário que haja acordos entre os dois países, Angola e os países visados, e também acordos multilaterais. E é exatamente isso que o Estado angolano tem estado a fazer. Ficou, entretanto, bem patente que os Estados, de um modo geral, estão receptivos e declaram constantemente colaborar com o Executivo angolano no que tange ao repatriamento de capitais. Mas há ainda perguntas que não querem calar. Os que podem trazer o dinheiro de volta ao país querendo, e acredito que os haja, não sabem como proceder. Vão pôr o dinheiro aonde? Vão investir como, onde e em quê? De quanto dinheiro se fala, ninguém sabe. Onde está esse dinheiro, ninguém sabe. Quanto dinheiro esse dinheiro gerou, ninguém sabe. Como trazê-lo, ninguém sabe. E assim vamos falar como? Não sabem. Ou não querem partilhar com os angolanos a estimativa do roubo, porque ele é originário num círculo bem definido. Promovem-se entrevistas na televisão com denúncias gravíssimas para servirem interesses de umas alas contra as outras alas, perante a maior parcimônia dos órgãos do Estado. Se esses angolanos conhecem bem a situação da crise econômica financeira em que o país se encontra, conhecem as dificuldades do país, apelados a repatriar os recursos financeiros, recusam-se de fazê-lo. Então, o que estará errado nesse processo? Apesar do debate acirrado, marcado por muitas contrariedades, no final prevaleceu o interesse nacional. Exprimo essa declaração de voto em nome de 8 deputados deste grupo parlamentar. Nós votamos a favor desta proposta de lei na generalidade, permitindo a sua admissibilidade, porque entendemos, por um lado, temos um espaço para o debate na especialidade, por outro lado, entendemos que esta lei está de acordo com os objetivos que nós defendemos. O grupo parlamentar do MPLA
apoia o seu Executivo com a aprovação da presente lei como meio de clarificar a concretização de um dos eixos do seu programa de governo de 2017-2022, que se consubstancia no combate ao crime econômico e à corrupção, atendendo ao seu lema central: melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Verônica Macamo é a nova presidente do Fórum Parlamentar da SADC. A deputada moçambicana substitui o seu homólogo angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, na liderança da Organização Interparlamentar Regional para o biênio 2018-2020. Na sua intervenção, o presidente cessante do Fórum, Fernando da Piedade Dias dos Santos, disse que durante o seu mandato a instituição conheceu um progresso assinalável em várias áreas. Em relação ao reforço da capacidade institucional do Fórum, foi instituído o Comitê Regional Parlamentar para a Fiscalização das Leis Modelos. Ademais, foi instituído o Comitê dos Secretários-Gerais dos Parlamentos Nacionais enquanto estrutura que facilitará o acompanhamento e implementação a nível nacional das deliberações da Assembleia Plenária. Como devem recordar, procedemos igualmente a uma emenda da Constituição e do regimento interno do Fórum, no sentido de garantir maior articulação e segurança ao nível dos nossos procedimentos. Já é possível a existência de vice-presidentes em cada órgão do Fórum Parlamentar, mecanismo que se destina a assegurar a continuidade no acompanhamento dos assuntos da nossa organização. Sentimos-nos sobremaneira honrados por termos contribuído modestamente para colocar no novo estágio o processo de transformação, cujo trabalho só foi possível com a contribuição direta dos membros da Comissão Executiva e, de modo particular, de Suas Excelências, Presidentes dos Parlamentos da África do Sul, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, com quem tivemos o prazer de concretizar a estratégia de abordagem da transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional, conforme deliberado pela Assembleia Plenária, a quem eu agradeço do fundo do coração a contribuição e ajuda que me foi prestada. Por sua vez, Verônica Macamo assumiu o desafio de concretizar o sonho dos parlamentares de transformar o Fórum em Parlamento. Uma palavra de apreço é dirigida à Sua Excelência Fernando Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional de Angola e nosso antecessor na nobre tarefa de presidir o Fórum Parlamentar da SADC pela forma sábia e vigorosa com que dirigiu o nosso órgão até este momento. Importa realçar que foi no consulado de Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos que finalmente, como foi dito e bem, conseguimos que ao nível mais alto da tomada de decisão da SADC, a proposta de transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional fosse acolhida positivamente. Contudo, a Presidente solicitou aos parlamentares dos 14 Estados-membros para que advogassem junto dos respectivos chefes de governo para que se efetive a criação do órgão legislativo da SADC na reunião a realizar-se em agosto de 2019. Que as prioridades aponta este Orçamento Geral do Estado? O setor social, no geral, é prioridade do Executivo, mas a saúde, a educação e o setor da ação social, família e infância, de facto mereceram a grande
atenção. O programa de combate à pobreza é dos programas que tem maior destaque no Plano Nacional de Desenvolvimento. Acho até que é o primeiro programa apresentado. E isso, de facto, explica-nos porquê. Porque a situação é, de facto, preocupante. E com o nível de pobreza que há aí em algumas localidades, se não se fizer alguma coisa, podemos, no futuro, estar condenando algumas crianças que vivem nessas localidades. Fizemos uma visita, por exemplo, no hospital pediátrico e há crianças, muitas crianças desnutridas. A malária continua a ser um problema sério, porque ainda continua a matar muita gente. Nós continuamos a ter crianças fora do sistema oficial do ensino, continuamos a ter crianças a estudarem debaixo de árvores sem teto. E esses problemas começam a ser resolvidos já desde 2018 com a questão do concurso para o setor da saúde e os concursos para o setor da educação. Por isso é que nós até fizemos questão de recomendar que esses concursos sejam concluídos no início de 2019, para ver se, de facto, durante 2019, o setor da saúde é abastecido com mais médicos e pessoal de apoio, enfermeiros e técnicos de diagnóstico. Mas, senhora deputada, já agora quer destacar alguma dessas recomendações? Creio que são mais de 100 recomendações. São mais de 100 recomendações. Algumas são para reformular verbas de alguns setores. Uma questão que foi muito levantada era que havia na proposta projetos com verbas irrisórias. Os deputados recomendam que esses projetos sejam retirados da proposta, porque de facto as verbas atribuídas não davam nem sequer para iniciar a implementação desses projetos. Mas, como eram muitos, deu uma verba de cerca de 31 mil milhões de kwanzas. Recomendamos que essa verba fosse utilizada para os projetos, para o Programa Integrado de Desenvolvimento Local de Redução à Pobreza. E com destaque para quê? Para a merenda escolar, porque nós sabemos qual é o efeito da merenda escolar para os alunos que vivem naquelas localidades mais pobres e que saem de casa às vezes sem comer. Portanto, a merenda é não só para atenuar a fome, mas também serve como um estímulo para ele ficar ali nas aulas. Foi também para apoio judiciário àquelas famílias pobres que têm problemas de justiça e que não têm meios para pagar os advogados. Há também uma outra recomendação que tem a ver com algumas verbas no setor da saúde que estavam mal remanejadas, e então nós propusemos que elas fossem repartidas por outras ações também do setor da saúde. E nós aproveitamos, inclusive, para fazer uma recomendação ao Executivo em relação à dívida da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem dívidas no mercado porque, de facto, ultimamente os recursos são poucos. E por falar em recomendações, há uma em particular que chama atenção. Os deputados da Assembleia Nacional recomendam o Executivo a proceder à retificação do preço do barril de petróleo, porque temos ainda uma economia muito condicionada pelo petróleo, por ser o principal produto de exportação do país. Portanto, de que me lembra, nos 3 últimos anos, creio que é a primeira vez que há esta recomendação, caso o preço do petróleo continue a baixar no mercado internacional.
efetivamente fomos todos surpreendidos, né? Nós próprios também, os deputados também foram surpreendidos, porque o petróleo, o preço do barril do petróleo no mercado internacional levava uma trajetória ascendente e assim, de um dia para o outro, essa trajetória foi interrompida e passou para descendente. Então, e nós sentimos que ainda não estabilizou. O preço do barril de petróleo no mercado internacional ainda anda aí feito uma bailarina, né? No baixa, depois tem um dia que sobe, mas depois baixa. Então não é prudente, não seria prudente nós exigirmos uma revisão do orçamento agora por causa do preço do barril do petróleo. A recomendação é que seja feita de facto a revisão, mas depois de haver uma estabilidade também do preço do barril do petróleo. Portanto, no caso do preço parar abaixo do preço atual, do preço médio atual da proposta do Orçamento Geral do Estado. E nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, desta vez na Rádio Nacional de Angola, durante o programa Manhã Informativa, para mais um programa, este espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Já sabe que as portas desta magna casa estarão abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as sessões plenárias. Da nossa parte, é tudo por hoje. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite. Thank you.